Também, né, tipo assim, a discutir um pouco esse tópico. Vai estar o Felipe, ele vai se apresentar no próximo, em seguida, mas só para deixar claro para vocês, galera, que assim, por mais que o tempo todo nós vamos estar apresentando coisas, propondo coisas aqui nos slides, a ideia, né, tipo assim, desse modelo neutro com ERAP, é vocês estarem participando, né, tipo assim, vão ter momentos que eu vou tentar interagir com vocês para participar também. Assim, em qualquer momento que vocês sentirem que vocês têm alguma dúvida ou que vocês quiserem expor o ponto de vocês, é só vocês pararem de chamarem que assim, é um espaço realmente para ouvir todos, entendeu? Felipe, faça as honras. Aproveitar e abrir minha câmera aqui. Mas e aí, gente? Bem, eu sou Felipe Lodur. Algumas pessoas me chamam de Felipe, algumas pessoas me chamam de Lodur. Então, fiquem à vontade aí. Geralmente me chamam de Lodur para evitar confusão com outros Felipes e tudo mais. Mas, bem, eu conheci o Gunnar fazendo computação também na PUC. E o caminho que eu trilhei, assim, profissionalmente, foi mais para essa área mesmo de ciência de dados e inteligência artificial. Já que a gente está falando aí de algoritmos racistas e a gente vai falar dessa parte, assim, de algoritmos relacionados a imagens, só para dar um pouco de contexto, assim, das coisas que eu fiz. Tipo, eu comecei na área através de uma iniciação científica mesmo, lá na PUC. Eu trabalhei com análise de imagens médicas, então eu pegava a mamografia e eu tinha que utilizar algumas técnicas para descobrir a densidade dela, e a partir da densidade da mamografia você consegue atrelar isso à propensão da pessoa desenvolver ou não câncer. E daí eu continuei me aprofundando, trabalhei no Itaú também, no time de visão computacional, que é o time responsável justamente em lidar com dados de imagem e de vídeo. Então, trabalhei com análise de documentos automática, desde cheque, RG, CNH, vários tipos de documentos. Fazer cruzamento disso daí com selfie, por exemplo, no cadastro de um novo cliente. Análise de câmera de urgência também, para tentar ver se está tendo alguma atividade suspeita e gerar algum tipo de alerta, né? Porque o Itaú tem muitas agências ao redor do Brasil e de vez em quando tem assalto, algum comportamento estranho, alguém pode estar incomodando um cliente e tudo mais. Então, eu atuei nesse projeto que ajudava justamente a identificar essas atividades suspeitas para conseguir gerar um alerta e atuar em cima daquilo. E daí, hoje, eu trabalhei com inteligência artificial, né? Lidero um time de cientistas de dados na Minds, que é uma consultoria nessa parte, e sou professor também de Data Science pelo Code Dojo. Acho que é isso. Beleza. Então, galera, já meio que introduzindo o tema aqui, pessoal, assim, o uso de imagens, né, tipo, vem crescendo muito, tipo, o uso de IA imagens vem crescendo muito nos últimos tempos e cada vez mais tem se tornado uma realidade que vai chegando, assim, no nosso dia a dia, né? Tá se tornando cada vez mais comum, tipo assim, e mais próximo da gente, né, o uso de modelos, né, que é o nome que se dá para essas soluções, modelos de machine learning, que vem sendo, tipo assim, utilizado nas mais diferentes aplicações, tipo, e no campo relacionado a imagens, no nosso dia a dia, o que tem se manifestado mais é principalmente na questão do reconhecimento facial. Porém, com o crescente uso, né, e a crescente proximidade dessas soluções, né, no nosso dia a dia, em grandes cenários, né, tipo, as soluções construídas não têm se mostrado inclusivas e muitas vezes preconceituosas, né, tipo, no que diz respeito a questões raciais. A gente tem uma série, né, de casos que vêm, né, sendo, vamos dizer assim, noticiados na mídia sobre isso, e reconhecer esse problema, né, acabou meio que mobilizando, tipo, pessoas na área, né, e até as pessoas que realmente apenas utilizam
as ferramentas atentar bastante para isso. E assim, só para citar algumas outras aplicações, né, onde a gente tem utilizado bastante, né, essa questão do reconhecimento de imagens, tem na área de segurança, né, como o Felipe até citou, ele já chegou a trabalhar um projeto envolvido com isso, análise de imagens de vídeo, sistemas de vigilância, né, identificação de atividade suspeita, rastreamento de suspeitos, biometria, né, que eu acho que deve ser uma das vamos dizer assim, aplicações que está mais próximo da gente, assim, e que é onde grande parte desse problema, vamos dizer assim, ganhou força, que é basicamente utilizar análise de imagens, né, tipo assim, em cenários você quer identificar indivíduos com características físicas, né, no caso, muitas vezes até facial também, né, tem aplicabilidade também na área da saúde, né, já existem soluções que tipo, assim, conseguem realizar o diagnóstico de algumas doenças, entendeu? Que tem mudança, tipo assim, considerável na aparência da pessoa, não como, vamos dizer assim, um diagnóstico total, mas para acender um ponto de alerta ali, ou algo do tipo, para buscar a ajuda de um profissional, né? E assim, e diversas outras áreas, né, que a gente pode citar. Dentre esses outros, né, acho que, de modo geral, assim, a principal que a gente está acostumado, e às vezes a gente pode não perceber, em redes sociais. A gente pode pensar que não, mas tem muita dessas metodologias, né, sendo utilizadas. Aquela própria tecnologia mesmo do Facebook, de identificar um rosto na foto para você poder marcar. A questão de cropping de imagens, né, tipo assim, você recortar uma imagem que vai aparecer no feed e ela apareça tipo, de forma relevante. É muito usado também na parte de advertising, né, tipo assim, dessas plataformas. Uma série de aplicações que vem, vamos dizer assim, cada vez mais estando próximo da gente, e justamente por isso que a gente passou a tentar mais para esses problemas, sabe? E assim, falando desses problemas ligados, né, tipo assim, a questão de ferramentas de reconhecimento facial, né, tipo, e questões ligadas a etnia de indivíduos, né, tem alguns casos que foram, vamos dizer assim, ficaram conhecidos na mídia, né, tipo assim, tem um caso, por exemplo, do reconhecimento facial do iPhone em pessoas asiáticas, né, que muitas das vezes o iPhone desbloqueava mesmo quando se tratavam de indivíduos diferentes, entendeu? A Apple reconheceu o problema, né, e colocou esforço em contornar isso. Outro exemplo também, esse até mais recente, e eu considero que foi um dos exemplos que realmente trouxe grande atenção, né, para essa questão, foi o caso do algoritmo de cropping, né, de recorte de imagens do Twitter, que foi extremamente divulgado, retweetado, né, que as pessoas, né, estavam colocando fotos, né, do Barack Obama, né, e do Mitchell, alguma coisa, não recordo o nome dele agora, e na maioria das vezes, né, o algoritmo de recorte, né, tipo assim, do Twitter, privilegiou, né, tipo assim, o rosto, tipo, do Mitchell, e toda uma questão, assim, tipo, isso ocorrer por causa, né, tipo assim, do Obama ser afrodescendente, né, tipo, e mais testes, né, tipo assim, com outras imagens começaram a surgir, e os usuários começaram, tipo assim, de várias maneiras, né, tipo assim, tentar entender, né, tipo assim, meio que fazer um teste caixa preta ali para entender como é que se comportava, e na maioria dos cenários, pessoas, né, tipo assim, de pele branca foram privilegiadas vamos dizer assim, nessa questão de ter o destaque do cropping da imagem, entendeu? Outro caso, esse é um pouco mais, vamos dizer assim, antigo. Um escritório do Facebook decidiu implantar uma saboneteira que funcionava por um sensor, né, tipo assim, de infravermelho, e essa saboneteira enfrentou vários problemas, tipo, com relação ao funcionamento dela
em pessoas de pele negra, entendeu? Também na época foi todo um alvoroço em cima disso, né? O Facebook até, tipo assim, chegou a recolher, tipo, as saboneteiras do escritório dele, né? Tipo, e esses são só exemplos de como essa questão, né? Tipo assim, vem, assim, sendo crescente nos últimos tempos, entendeu? Mas assim, por mais banais, né? Tipo assim, que possa parecer para algumas pessoas, tipo, essas coisas, entendeu? Tipo assim, eu acho que elas pesam muito no que diz respeito, tipo assim, à inclusão, tipo assim, das pessoas. E agora eu queria escutar, tipo assim, um pouco da opinião de vocês, quando vocês pensam, tipo assim, sobre a expressão algoritmo racista. Tipo assim, se alguém quisesse assim, compartilhar, entendeu? O que vem, o que isso... o que vocês imaginam disso, entendeu? O que isso inspira em vocês a pensarem, entendeu? Tipo assim, quando eu digo isso, se alguém quiser manifestar, entendeu? Alguém? Antes eu não sou da tecnologia, sou de outra área, assim, então pode ter uma imagem até um pouco distorcida do que seja um algoritmo. Mas quando eu entendo, assim, quando falo algoritmo racista, é porque a gente está falando de um banco de dados que tenta tenta gerar uma previsibilidade de comportamento ou de alguma coisa a partir desse banco, né? Tipo, sei lá, quando eu vi um caso, tipo, quando eu estava vendo sobre esse assunto, um caso antigo que teve da polícia americana, de uma polícia local que estava testando como é que eles iam direcionar a rota deles e como é que fazer, e eles fizeram a base de banco de dados dele. E a gente vê que o banco de dados da polícia era extremamente enviesado, e acabou direcionando rotas para bairros de imigrantes, bairros de grupos subrepresentados, e acabou piorando a situação, né? Então, o algoritmo, de certa maneira, ele agiu racista porque o banco de dados era enviesado, racista já, né, construído dentro daquele negócio, assim. Sim. Alguém mais quer compartilhar, tipo? Então, alguém vai falar? Eu ia falar rapidinho. Pode falar. Eu acho que a visão que eu tenho, assim, ela vai muito de encontro com a que o Wellington falou. Muito voltada para essa questão de, muitas vezes, o algoritmo, ele trabalhar com vieses que acabam sendo racistas, né? De alguma forma, ele ter sido programado de uma maneira que ele consome dados que vão acabar dando esse viés para ele mais para frente. Então, acho que é bem alinhado com o que ele falou também, o que eu entendo. Mas eu também tenho um entendimento muito superficial de um algoritmo. Assim, é bem na linha do que vocês falaram mesmo, entendeu? Tipo assim, realmente quando uma solução dessa, né, baseada, tipo assim, em dados ligados à imagem, né, seja qual for o tipo de dado, beneficia, né, tipo assim, ou, né, tipo assim, desprivilegia, tipo assim, um determinado grupo, entendeu? Tipo assim. E no caso de imagens, a questão racial é extremamente recorrente, entendeu? E assim, por mais que essa colocação algoritmo racista é uma colocação válida, porém, se a gente for analisar a questão de mais de perto, né, não é suficiente para a gente entender um problema, entendeu? Tipo assim, o problema em si. É um problema que, no fim das contas, é muito mais sobre pessoas, entendeu? Assim, as pessoas que estão envolvidas no processo de criar e conceber essas ferramentas, entendeu? A expressão algoritmo racista pode meio que, às vezes, né, tipo assim, passar a entender para algumas pessoas a ideia, vamos dizer assim, de isentabilidade das pessoas que estão envolvidas no processo de criar essas ferramentas, sabe? E, tipo assim, como se o fato do algoritmo, né, muitas das vezes, assim, tomar esse rumo, fosse algo que ela não controlasse ou que não, vamos dizer assim, fizesse parte da responsabilidade dela, sabe? O que, na realidade, é justamente o contrário. Como vocês falaram aí, né, tipo, os modelos apresentam esses problemas justamente porque, muitas das vezes, pela alineação, né, tipo assim, das pessoas que estão desenvolvendo, pela falta de conscientização, ou muitas vezes até negligência mesmo, de não atentar para essa questão, vão permitir que os vieses delas, né, tipo assim, interfiram em várias partes e, tipo assim, influenciam o resultado final. É bem dentro do que vocês apontaram aí mesmo, entendeu? E só
um adendo que vale lembrar que esses vieses não necessariamente podem ser apenas, vamos dizer assim, raciais. Eles podem ser ligados a gênero, opção sexual, condição socioeconômica. É muito mais uma questão assim, das pessoas mesmo, tipo assim, e como, vamos dizer assim, as pessoas envolvidas tipo, deixam, né, tipo, os dados, né, tipo, serem influenciados por isso, ou os dados, né, que são coletados influenciam isso, entendeu? Tipo assim, são utilizados para treinar esses modelos. E assim, para generalizar isso, né, tipo, é comum, né, tipo assim, usar a expressão em vez, né, tipo assim, de algoritmo racista, algoritmo com viés racial, algoritmo com bias racial, porque ressalta a ideia de que realmente o problema não está só no algoritmo, sabe? Tipo assim, o problema está nas pessoas por trás do processo de criação e ressalta que esse viés pode não ser necessariamente apenas racial, entendeu? Tipo assim, ele pode ser de várias formas. Ele pode aparecer de várias formas. E assim, só para a gente poder discutir um pouco mais sobre os problemas em si que cada uma, vamos dizer assim, que o processo de criar essas ferramentas pode, né, enfrentar, a gente vai tentar contextualizar aqui para vocês como é que funciona assim, de forma geral o processo, né, tipo assim, de criar, né, desenvolver, de conceber um modelo, né, tipo assim, destinado a isso. Aí o Felipe vai dar uma noção para a gente. Beleza. Assim, aqui tem mais ou menos como que funciona um pipeline do ponto de vista da pessoa que vai desenvolver esse modelo, né, essa inteligência artificial para qualquer um desses problemas que a gente estava falando, né, seja segurança, seja biometria e tudo mais. Então, tem várias etapas e cada uma das etapas, na hora que a gente para pensar, tem que ter alguns cuidados, né? Vocês até mencionaram alguns, por exemplo, na primeira etapa é a etapa da coleta de dados. Que tipo de dado eu vou estar utilizando para treinar esse meu modelo, essa minha inteligência artificial? Então, se eu não tiver um cuidado na hora de eu coletar os dados e eu ter dados diversos e tudo mais, isso vai acabar impactando todo o resto da minha pipeline, né? Porque vai ser muito mais difícil do modelo saber, por exemplo, identificar pessoas de uma cor de pele específica, sendo que os dados que foram coletados não têm muitos exemplos daquela cor de pele, ou daquele gênero, ou o que for, né? E, de maneira geral, quando a gente fala de um projeto de ciência de dados ou de inteligência artificial, a gente passa por essas etapas. Começa coletando os dados, pega lá os exemplos que a gente precisa, que é, quando a gente ensina uma inteligência artificial, a gente quer reconhecer algum padrão, né? Então a gente precisa dar exemplos desse padrão a ser reconhecido e daí ele vai meio que conectar. Então, por exemplo, se eu quero que ele seja capaz de, dado duas fotos de uma pessoa, identificar se é a mesma pessoa ou não, né? Ou seja, uma foto registrada, por exemplo, no seu Facebook, e depois uma foto que você tirou, ele identificar se você está naquela foto, eu preciso pegar vários exemplos que tem a minha foto, a foto de alguém, e em uma posição, em uma localização, por exemplo, e uma outra foto, de preferência que tenha uma certa variedade, né? Em algum outro lugar, em uma condição de iluminação diferente e tudo mais. Depois a gente vai para uma etapa, aqui etapa 2 ali, a gente chama de data cleaning, que é limpar esses dados, né? Geralmente tem muita coisa, tem ruído, enfim, o dado nunca vem bonitinho, né? Vários equipamentos diferentes podem ter coletados e tal. Então, a gente toma alguns cuidados para deixar tudo mais normalizado, né? Digamos assim, mais padronizado, e para conseguir fazer as outras etapas. Depois que a gente tem esse dado mais padronizado, mais ajeitado, que pode ser, sei lá, vou fazer uma correção de iluminação aqui nas fotos. Eu vou padronizar o tamanho. Então, se eu tenho fotos de tamanhos variáveis, eu vou pegar e sempre deixar ela no formato quadrado, por exemplo. A terceira etapa é a etapa de modelagem, que é onde realmente a gente treina esse algoritmo, né, de inteligência artificial, pega esses dados passaram pela limpeza, e daí vai ter uma técnica, né, que é o que a gente chama aí de algoritmo, né, uma sequência de passos lá, que tem fundamentos também em matemática, estatística, mas que o princípio é bem simples. Ele quer alcançar um objetivo, o objetivo que a gente estiver especificando. Seja ele conseguir identificar pessoas em fotos, seja ele conseguir
identificar atividades suspeitas, quando está tendo um assalto, quando uma assinatura foi feita ou o que for. E daí, depois que a gente treina esse modelo, né, geralmente na modelagem você vai avaliando como que eu sei que o meu modelo está bom, eu tiro algumas métricas para ver se ele está acertando bem, né, e tudo mais. Vou para a fase de deploy, que é basicamente subir para produção. E eu fico monitorando também, é uma etapa muito importante quando a gente fala de machine learning, esse monitoramento, porque os dados, eles não são estáticos ao longo do tempo, né? Se a gente for pensar na própria foto, a foto que você tira no seu celular, que você tirava 10 anos atrás, tem uma qualidade completamente diferente das fotos que são tiradas hoje, né, 10 anos depois. E essa mudança de qualidade, por exemplo, ela impacta, né, no modelo, porque se você treinou seu modelo com uma qualidade muito baixa e daí chega uma imagem de qualidade alta, você vai ter que dar uma adaptada, né? Pode ser que seu modelo não esteja preparado para esse tipo de dado, e vice-versa. Pode ir. Se quiser. Mas daí a gente separou, né, alguns problemas que eu acho legal da gente pensar, assim, porque mesmo no universo assim, de cientista de dados, muitas vezes as pessoas ficam bem centradas em um único tipo de problema, que é o problema do dataset, né? Que realmente tem vários, e geralmente eles pensam mais nesse desbalanceamento mesmo, né? Tipo, tem muita gente de uma cor de pele, muita gente e pouca gente de outra cor de pele, por exemplo. Esse é um problema, de fato, se eu tenho uma classe que é prevalente, na hora de eu treinar meu modelo, ele vai conseguir capturar melhor, vai performar melhor para essa classe que eu tenho mais exemplos, né? Mas existem outros problemas mesmo quando a gente fala de dataset. Por exemplo, quando a gente captura as imagens, eu dei o exemplo do celular. Será que os modelos que estão sendo treinados por empresas grandes e tudo mais, será que eles não estão fazendo já mais voltado para celulares mais atuais, imagens de mais qualidade e tudo mais? E daí, às vezes, pessoas que estão numa outra realidade têm celulares piores, pior qualidade de captura. Às vezes, o ambiente de captura também é muito singular, né? Eles, sei lá, usam muitas fotos de países de primeiro mundo e daí chega aqui no Brasil, tem, tipo, uma variedade regional gigante, né? Que não tem lá fora, por exemplo. Todas essas mudanças podem acabar impactando o modelo, né? E podem gerar um algoritmo que, no final da conta, vai ser, entre aspas, um algoritmo racista, né? Porque, por mais que ele não tenha sido feito de tal forma a desprivilegiar alguém, por conta das circunstâncias do nosso mundo que fazem com que, tipo, algumas pessoas tenham, entre aspas, celulares melhores, outros celulares piores, isso por si só pode acabar sendo uma forma de discriminação indireta, né? Porque se a pessoa não tem acesso a um celular melhor, ela tá fadada a ter suas fotos menos reconhecidas e tudo mais, né? E daí, quando a gente fala disso em grupos raciais, sociais, de maneira geral, pode ter grupos sociais raciais que têm acesso a um tipo de celular e não a outro, por exemplo. Sim, e no caso das minorias, né, em muitos contextos, né, muitos países, realmente o que acontece é que essas minorias são desprivilegiadas socioeconomicamente falando, né? Tipo, então, a gente pode ver aqui que não só nos dados, mas um reflexo do mundo real, sabe? Tipo, por mais que a gente tenha formas vamos dizer assim, de contornar isso, não está atentado para essas nuances de como as coisas funcionam, tipo assim, fora do ambiente do problema em si, é o que muitas das vezes coopera para que o viés continue, assim, tipo, a ocorrer no resultado dos modelos, entendeu? Outra coisa também, tipo, que é bacana mencionar, e tem até um pouco a ver com o que o Wellington mencionou das rotas, né, lá da polícia, é o contexto sobre o qual os dados foram gerados, sabe? Por exemplo, tipo, se eu fosse
criar, tipo assim, um sistema de monitoramento, tipo assim, e eu fosse me basear, tipo assim, em imagens de banco de dados de prisional, entendeu? Tipo assim, a gente sabe que, infelizmente, né, tipo, o número, né, tipo assim, da população carcerária, tipo, que não branca, né, tipo assim, indígenas, né, tipo assim, negros, lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, os latinos, entendeu? É muito. E assim, e o viés, né, tipo assim, que isso levaria para um modelo em produção, tipo, se não atentado nessa fase, tipo assim, seria algo realmente bastante discriminatório, entendeu? Então são essas nuances, assim, da vida real, tipo, que muitas vezes não são levadas em conta, entendeu? E que fazem com que esse problema aconteça nessa fase do processo, que são os dados, né, que a gente está trabalhando. Se alguém quiser também falar aí, é só. Vocês têm algum ponto, tipo assim, para acrescentar? Tipo, o que vocês acham sobre? Ou não sei se vocês vão falar já, mas sobre esse negócio, como é que você toma cuidado em relação aos dados, sendo que, tipo, o recolhimento de dados já é, tipo, nesse sentido enviesado, por exemplo, economicamente, sabe? Uhum. Porque quem fornece mais dados é que tem mais poder econômico. Sim. No caso, vai ter uma parte onde a gente vai falar de soluções, sabe? Tipo, para esses problemas. Tipo. Pode ser, tipo... Não pode ser? Tô queimando o processo aqui. Beleza. E assim, tem esses problemas aí na fase, né, da coleta de dados, e só que todas as outras fases lá, como o Stream Pipeline, praticamente também podem ter problemas. Então, na hora que eu vou fazer a limpeza dos meus dados, existe uma série de técnicas que eu posso utilizar. Então, quando a gente fala aí de processamento de imagens, eu posso fazer um tratamento de cor na imagem, né, para, por exemplo, amplificar a nitidez e coisas nesse sentido. Será que, às vezes, eu posso estar treinando meus modelos, né, e tudo mais, daí eu testo uma técnica e dele me dá um resultado que é melhor do que sem essa técnica? Será que estar utilizando aquela técnica não pode ter também um efeito colateral de algumas pessoas são mais beneficiadas pelo uso daquela técnica, que aumenta a nitidez e tal, ou que muda a cor em um determinado sentido, e outras pessoas não? Então, um aí dos problemas que já vem meio que atrelado a esse cuidado será que na hora que eu vou fazer as técnicas, eu não vou estar impactando algum desses grupos sociais por algum motivo? Será que eu não vou estar beneficiando, por exemplo, fotos de maior qualidade? Será que eu não vou estar... digamos que eu escolha sempre fazer o tratamento com uma imagem de alta qualidade. E daí, quando chega uma imagem de menor qualidade, eu aumento ela, por exemplo. Dessa maneira, eu estaria, por exemplo, gerando malefício para as pessoas que têm um celular de menor qualidade. Por quê? Porque quando você pega uma imagem de menor qualidade e você amplia ela para uma qualidade maior, você acaba perdendo informação ali no meio, e isso é um malefício, né? Porque essa pessoa vai ter uma quantidade de informação ali para você chegar no resultado que vai ser inferior ao de alguém que tem um celular melhor, por exemplo. E, assim, um exemplo clássico, que daí, lógico, a gente está falando bastante de imagem e tal, mas todos esses problemas também acontecem quando a gente fala de dados estruturados, né? Dados tipo em formato de tabela. Então, quando a gente pensa em banco, o banco muitas vezes tem algum modelo de liberação de crédito, né? Você pede desde, quero aumentar meu limite, eu quero realmente fazer um pedido de crédito de, sei lá, 50 mil reais, qualquer coisa nesse sentido. Vai chegar lá suas informações e muitas vezes o que está ali por trás é um modelo que vai pegar suas informações e vai te dar uma classificação lá para o banco, assim, eu acho que essa pessoa ela vai conseguir pagar vai conseguir pagar o valor que ela está pedindo emprestado, ou eu acho que essa pessoa não vai, e daí eles tomam uma decisão automática ou semi-automática algumas vezes, baseado nisso. Então, existe esse tipo de modelo, e nesse tipo de modelo também tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Imagina se, por exemplo, tem uma variável lá
que fala justamente qual que é o meu sexo e qual que é a minha cor de pele, por exemplo. E se tem essa variável, o modelo vai poder eventualmente olhar para ela e tentar tomar uma decisão em cima dela. Então, o passo mais básico aí, na hora que a gente fala de tomar cuidados, que eu acho que já dá para adiantar aqui, evita de colocar informações que você não quer que sejam usadas, né? E às vezes não se tem esse cuidado, não se tem essa preocupação por parte do cientista de dados, porque pensar, eu vou colocar aqui e eu vou estar basicamente prevendo melhor se as pessoas vão conseguir pagar ou não, e daí eu vou estar trazendo mais lucro para o banco. Só que quando você faz isso, utilizando essas informações, pode ser que você acerte mais e traga mais lucro para o banco. Mas nesse processo você vai estar gerando um malefício para diferentes grupos sociais. Por quê? Porque você vai estar simplesmente declinando uma galera simplesmente por conta da cor pela cor de pele, do sexo dela ou do que for, sabe? Então, quando a gente fala de limpeza de dados, é uma etapa muito importante, até para tentar reduzir mesmo esse viés racial e tudo mais. Beleza. Daí tem a etapa de modelagem, que é a ideia de treinar um modelo, que nem eu mencionei antes. Assim, o modelo vai otimizar uma função, ele vai procurar chegar no objetivo. Será que a gente está otimizando uma função que é justa, de fato? Então, quando a gente fala de inteligência artificial mais clássica, o que a gente otimiza ali de função? A gente otimiza o acerto. A gente quer acertar o máximo possível. Será que não existe uma outra alternativa em que a gente otimiza uma função em que ela procura o máximo acerto, mas mantendo aí, por exemplo, um certo grau de justiça entre diferentes classes sociais? Será que eu não consigo mudar essa função de objetivo de ser simplesmente gerar mais lucro, gerar mais acertos para ser algo que seja justo e gere uma quantidade aceitável de acertos? E, que nem a gente mencionou também, se tiver uma prevalência aí de algum tipo de dado, o modelo acaba priorizando o grupo que você tem mais exemplos. Isso é um viés que existe na grande maioria das técnicas de inteligência artificial, porque vai estar lá um monte de dado, tem mais variabilidade, assim, para ele aprender um padrão que seja robusto, né? Porque quando você fala, assim, de problema de inteligência artificial como um todo, o que você precisa para o problema funcionar bem? Muito dado e dado variado. Porque se eu só tenho, sei lá, uma foto de exemplo, eu não tenho variabilidade nenhuma. Então, eu só tenho uma posição, só uma cor de pele, só uma coisa. E se eu tenho uma variabilidade bem maior, eu começo a conseguir resolver esses problemas melhor. E da mesma forma, se eu tenho classes diferentes no dataset, eu tenho pouquíssimas de uma classe, a variabilidade daquela classe ela vai ser muito menor do que a variabilidade da classe que eu tenho mais exemplos. Assim, só para tentar, vamos dizer assim, citar um exemplo para meio que contextualizar um pouco as coisas que a gente falou, até pegando a questão do gênero mesmo, entendeu? Por exemplo, utilizar a informação, vamos supor que eu fosse criar, né, tipo assim, um modelo de inteligência artificial para avaliar, tipo assim, candidatos para dar promoção para ele dentro de uma organização específica, entendeu? Tipo assim, aí uma das formas, né, tipo assim, seria, vamos dizer assim, eu me basear, né, nos perfis de pessoas que são promovidas para mim, vamos dizer assim, uma das abordagens, né, para eu conseguir construir essa solução. Mas o problema, tipo assim, é que aí mora um viés, tipo assim, que se manifesta no mundo real, né? Que é a questão da, tipo assim, desigualdade entre gêneros no mercado de trabalho, entendeu? Então, assim, levar essa informação em consideração no meu modelo, entendeu? Tipo assim, faria, né, tipo assim, esse viés do mundo real, né, tipo assim, que acontece por uma série de fatores, tipo, de uma forma, tipo assim, muito marcante, entendeu? Por isso que tem toda essa importância dos pontos que a gente citou, entendeu? Tipo assim, de emitir essas informações, e essa questão, né, tipo assim, de prevalecência de dados, né, tipo assim, que vão influenciar o meu modelo. Sim. E até complementando, esse exemplo que você deu é parecido com um caso que também saiu notícia já faz uns anos, da Amazon, que estava utilizando inteligência artificial no processo de recrutamento deles.
E daí o que aconteceu justamente é que o que eles usaram, né, na hora de treinar a inteligência artificial? As contratações que estavam, que eles já fizeram, né? E isso é ruim no termos se você quer aumentar a diversidade da empresa, né? Porque se você usa dados do passado para como, isso daqui deu certo, isso daqui deu certo, isso daqui deu certo, você vai continuar replicando esse mesmo comportamento e você não vai ter uma mudança caso essa mudança seja desejada, por exemplo. E daí, se antes eles tinham uma política que não priorizava a diversidade, essa política vai ser mantida meio que forçosamente por trás de um algoritmo que pode priorizar uma classe social perante outra, mesmo sem ter motivo algum, quando você fala de habilidades técnicas, né, sei lá, para ele desempenhar o trabalho. E daí outra etapa aqui é monitoramento e avaliação. É uma etapa muito importante e daí que nem eu até mencionei antes, assim, a gente vai otimizar o acerto e na etapa de avaliação eu acho que tem 2 cuidados principais para se tomar. Primeiro, qual métrica que eu estou utilizando, né? Será que eu devo utilizar a acurácia mesmo? Será que eu não deveria utilizar alguma outra métrica que me dá uma visão melhor, assim, do quão justo o meu modelo é? E a outra coisa é uma tática super simples que dá para fazer, que eu acho que é intuitivo de pensar. Será que eu não conseguiria avaliar, logo de cara, montar grupos de testes diferentes baseados nessas características sociais e ver como que está performando em cada um desses grupos, né? Então, se eu tenho diferentes cores de pele, eu pego e separo essas pessoas de diferentes cores de pele para testar minha inteligência artificial e eu vejo, para pessoas brancas está com tal acerto, para pessoas negras está com tal acerto, e por aí vai. E isso também é válido para outras classes, né? Homens, mulheres e tudo mais. Mas o ponto é, será que esses problemas que chegaram aí à mídia e tudo mais não poderiam ter sido evitados por uma avaliação simplesmente mais consciente, né? Tipo vamos olhar aqui os diferentes grupos, vamos ver se ele está conseguindo acertar, se tem algum grupo que tem problema, que tem problema para fazer o acerto do algoritmo e tudo mais. Uhum. E se tem, por exemplo, às vezes eles não precisam, tem que jogar esse modelo fora. Não, pensa em uma forma de você incorporar aquele grupo, utilizando às vezes um algoritmo ali junto, e daí tem as técnicas mais técnicas mesmo, né? De como que você supera esse tipo de problema. Sim. Só para um ponto também importante, né? E a gente vai até mencionar com mais à frente nessa questão da monitoramento e avaliação, é que, assim, o fato de poucas pessoas, né, tipo assim, pertencentes a essas minorias, estarem, tipo assim, presentes, né, tipo assim, em ambientes onde se constrói essas soluções, também interfere nisso, entendeu? Em qual sentido? Assim, por mais que a forma, vamos dizer assim, de realmente avaliar seja utilizando métricas, técnicas de avaliação, eu acho assim que a forma mais natural de alguém ver se algo funciona é ela mesma testando, sabe? E assim, muitas das vezes, até por isso que o fato, né, tipo assim, de não ter tantas minorias, entendeu? Tipo assim, influencia para isso. Porque se tivesse uma pessoa, né, tipo assim, envolvida no processo de concepção, a primeira coisa que ela ia fazer seria testar e realmente ver que não está funcionando com ela, sabe? Tipo, e trazer isso para o time, para discutir, entendeu? E realmente é um dos motivos que eu acredito que aliena, vamos dizer assim, muitas das vezes, quem, tipo, está envolvido no processo não é de uma minoria, porque ela testa com ela, vê que funcionou, e é isso aí, entendeu? Tipo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso com mais detalhe nos próximos slides. Então, assim, a gente meio, né, que já falou a série de problemas, né, que acontecem em cada fase, mas antes de eu continuar, alguém tem algum ponto para adicionar? Tipo? Beleza. Então, onde estão as possíveis soluções para contornar esses problemas? E assim, existem uma série de lugares, que a gente já mencionou, tipo, que a gente pode olhar, né? Tipo, então, nos dados, né? Tipo, que é montando, né? Tipo assim, um dataset mais balanceado e diverso,
no pré-processamento, né, como que é naquela fase de data cleaning que o Felipe mencionou, que é realmente pensar em formas de eliminar o bias com os dados, né, tipo assim. E ele falou, né, tipo assim, dessa questão de separar em grupos, né, tipo assim, a gente até citou um exemplo aqui, né, tipo assim, de pessoas brancas, pessoas de pele preta, né, tipo, e separar as duas distribuições dessas pessoas, né, tipo assim, no nosso dataset, e tentar calcular uma função de transformação das distribuições, tipo assim, para que as duas sejam, entre as distribuições, para que as duas sejam a mesma, entendeu? Tipo, outro lugar também onde a gente pode ver, né, possíveis, né, soluções para esse problema, né, nos resultados, assim, extrair informações mais ligadas à interpretabilidade do nosso modelo, entendeu? Tipo, no sentido de tentar compreender quais parâmetros, quais características, né, tipo assim, o nosso modelo está utilizando, quais foram as partes, né, tipo assim, muitas vezes, quais regiões da imagem em si mesmo foram as mais importantes para o modelo tomar decisão, e avaliar se elas fazem sentido, e no contexto que a gente está atuando, e se elas são excludentes ou beneficiam alguém em algum contexto. Pelo que eu me inteirei, o problema do algoritmo de cropping do Twitter está aqui, entendeu? Tipo assim, no caso, as informações que ele tipo assim, para determinar a região de interesse na imagem é baseada numa característica, né, tipo que é contraste, basicamente, tipo assim, que contraste entre regiões, né, tipo assim, tentar identificar, vamos dizer assim, entre aspas, arestas nas imagens, né, tipo, entre objetos, vamos dizer assim, e questão de senso de profundidade, às vezes, de iluminação, são, vamos dizer assim, features que na maioria das vezes, tipo assim, privilegiam, né, tipo assim, pessoas com um tom de pele mais claro, entendeu? Por diversos fatores que a gente já citou. Na análise também, tipo assim, um dos momentos onde a gente pode achar soluções para esses problemas, tipo, levar algumas, né, tipo, a gente até falou disso, o Felipe falou, levar algumas abordagens em conta no processo de construir o nosso modelo, né, por exemplo, otimizar, né, tipo assim, o modelo, né, tipo, para que eles levem em consideração para sempre haver a mesma acurácia entre determinados grupos de dados, né, tipo, seja ele por tom de pele, seja ele por gênero. E, assim, a gente perde, né, tipo assim, um pouco em acurácia global, mas a gente ganha em equidade quando se faz isso, que é justamente essa solução que é bem intuitiva de você parar para pensar, que o Felipe citou. Um pouco ligado à parte da análise também, no processo de avaliação, estar atento, né, tipo assim, a esses pontos, né, tipo assim, estabelecendo métricas, né, tipo, fazer, vamos dizer assim, coletar as métricas específicas em grupos, né, tipo, e comparar elas para ver se realmente está tendo ali algum grupo sendo beneficiado e outro não. E assim, com relação a isso, realmente já tem sido feitos muitos estudos para realmente criar uma forma de metrificar, que realmente criar um indicador, né, para medir bias em modelos. Algo assim, tem sido trabalhado recentemente. E assim, muitas das soluções que a gente citou aqui, né, tipo, tá muito ligado à parte técnica, mas também tem uma série de soluções, né, tipo assim, que, vamos dizer assim, tá fora desse contexto de realmente produzir a tecnologia, que são muito importantes também, tipo, dentre elas, né, tipo, uma das soluções para esse problema está nos envolvidos, entendeu, tipo, porque é uma questão que a gente até citou, que é importante, né, tipo assim, a diversidade das pessoas presentes, tipo assim, nos ambientes, né, onde essas tecnologias estão sendo desenvolvidas, tipo assim, assumindo, tipo assim, responsabilidades mesmo no processo de criar e de avaliar esses modelos. O que hoje, infelizmente, por uma série, né, tipo assim, de fatores externos, né, ainda não é o ideal, né, tipo assim, vem aumentando bastante, a gente tem tido cada vez mais, assim, a participação de mulheres, né, tipo assim, pessoas, né, tipo assim, de pele preta, nesses ambientes, porém, tipo, ainda é longe do ideal, entendeu? Continuando com a questão, tipo assim, de procurar, né, tipo, soluções para nos envolvidos, também vai da conscientização das pessoas, mesmo que elas não pertençam
a uma minoria, entendeu? Tipo assim, de entender a extrema importância de pautar essas questões e realmente contribuir para que a diversidade chegue nesse espaço. Como assim? Realmente, tipo assim, trocar conhecimento, entendeu? Tipo assim, investir em tentar, tipo assim, atrair pessoas, né, a participar, né, tipo assim, desse processo, né, tipo assim, de ter interesse, né, tipo assim, e coisas do tipo. Principalmente, muitas das vezes, até falando sobre essas questões. Uma parte muito importante também do problema, e uma coisa que vem melhorando bastante nos últimos tempos, é com relação ao acesso a essas tecnologias, né? Porque um dos grandes fatores para se levantar essas questões, a princípio, né, tipo assim, foi o aumento do acesso, tipo assim, das minorias a essas ferramentas, né, tipo, que faz com que cada vez mais, assim, o problema seja notado e aumenta, né, tipo assim, o interesse, tipo assim, dessas pessoas, né, tipo assim, de participar e entender, tipo assim, como funciona e querer fazer parte dessa transformação também. Porque, querendo ou não, tipo, no fim das contas, a gente não criou essas soluções, tipo assim, querendo piorar a vida das pessoas. Foi na melhor das intenções, porém a gente não está fazendo de forma eficiente e, tipo assim, que abraça, vamos dizer assim, a diversidade, entendeu? E, por último, né, tipo assim, na sociedade, porque como a gente já mencionou aqui, né, tipo assim, tem uma série de fatores que são problemas que vão muito além, assim, de uma funcionalidade específica, de uma ferramenta específica, entendeu? E que realmente estão atrelados a como as coisas funcionam, tipo assim, no mundo real mesmo. E são, vamos dizer assim, no fim das contas, a raiz dos problemas que a gente enfrenta. As questões de desigualdade, entendeu? Tipo assim, discriminação, a falta de acesso, entendeu? Tipo assim, ligada à questão racial, principalmente no contexto que a gente citou, assim, de imagens, mas a gente pode estender para isso, tipo assim, de gênero, de opção sexual, e diversos, entendeu? E assim, essas são as principais, vamos dizer assim, soluções, né, tipo assim, que a gente pode tomar, tipo, vocês devem se perguntar, tipo assim, por que então, se a gente sabe onde elas estão, por que a gente não, 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 não vem fazendo, né? Porque realmente é algo que as grandes empresas, tipo assim, só começaram a reconhecer que pisaram na bola, sabe, com relação a isso, agora, e elas realmente estão, vamos dizer assim, revisitando, tipo assim, os conceitos dela, né, tipo, a própria, né, tipo assim, o processo de produção dessas coisas, e eu acho que é natural, tipo, esse diálogo, esse debate surgindo, essas pautas surgirem, quando, vamos dizer assim, a inovação vai chegando na vida das pessoas, entendeu? Eu acho que faz parte do processo natural, tem muito a ser feito ainda, entendeu? Mas, pelo menos, com relação ao futuro, a gente pode ficar esperançoso que as empresas estão, vamos dizer, cada vez mais atentando para isso. No fim das contas, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Tipo assim, se o Felipe quiser adicionar mais alguma coisa, ou vocês quiserem falar, tipo, também tiverem dúvidas, quiserem, tipo assim, saber mais, tipo assim, sobre a parte técnica, ou até colocar a opinião de vocês, sejam bem-vindos, né, para fazer isso. Eu queria incluir... o Felipe vai falar, depois eu incluo uma pequena questão. Não, vai lá, manda bala. Eu primeiro... primeiro eu queria parabenizar vocês pelo conteúdo, acho que é muito importante, principalmente na semana que a gente está passando, por todo o contexto, de um modo em geral, não só positivo, mas negativo também. Uhum. E foi muito curioso, eu queria aproveitar o espaço aqui para trazer uma coincidência, coincidiu com esse Power Up, e essa semana eu vi uma postagem no Instagram muito legal, de um perfil que chama Bicha Analógica, eu indico vocês a seguirem, que fala sobre uma parte do racismo, em termos das indústrias tecnológicas, que não vem da inteligência artificial, que é pré-inteligência artificial, que é o que eles chamam de racismo analógico, que, na verdade, só reproduz o que é o setor da tecnologia, que é um setor que sempre foi prioritariamente ocupado por pessoas privilegiadas, tanto internacionalmente quanto nacionalmente, e ainda hoje, de certa forma, é ocupado por pessoas privilegiadas. Sim. Então, um exemplo muito legal que esse perfil trouxe, eu não sou da área de tecnologia, então vou trazer um exemplo que é analógico, que é um episódio, um período da fotografia analógica que eles chamam de algoritmo,
esqueci o termo, mas é a fotografia analógica racista, que é quando a Kodak e outras indústrias de tecnologia, elas implantaram, aí a gente está falando sobre dataset, olha como que é legal você trazer o dataset para um ambiente não fora da inteligência artificial, para um ambiente analógico. Um episódio onde a Kodak e as indústrias de fotografia, elas tinham, né, como base, cartões que elas distribuíam para aqueles lugares onde ampliavam as fotos, onde a gente levava aquelas lojinhas onde a gente levava os filmes. Aqueles lugares, eles trabalhavam com cartões que eram padrões de calibragem das máquinas. E esses cartões, eles excluíam completamente as pessoas de pele preta. E eles privilegiavam, até na década de 90, eles privilegiavam 100% das pessoas com pele clara. É muito legal vocês pesquisarem isso. Chama cartões Shirley. Se vocês derem um Google aí, vocês vão achar uma pauta riquíssima para ser estudada e conta exatamente sobre esse input de dados dentro de bases que são tradicionalmente racistas. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente, enquanto profissional de tecnologia, e eu me incluo por trabalhar na Oasis, a gente não pode ter uma postura só passiva em relação a esses acontecimentos que não são de hoje, que não dizem respeito só à nossa contemporaneidade. A gente tem que ter, de fato, uma postura ativista, que é o que o Gunnar trouxe muito bem quando ele fala sobre as soluções. E é exatamente evitar e produzir soluções que diminuam a cada dia mais os impactos dessas reproduções racistas que vêm de muito antigamente. Então, a inteligência artificial hoje, ela é só um episódio da indústria da tecnologia que reproduz há centenas de anos, se a gente for pensar em diversos tipos de tecnologia, há centenas de anos, discursos de preconceito, discursos discriminatórios e discursos que diminuem as pessoas, não só pela cor da pele, mas também pelas questões de gênero, questões étnicas, questões, questões de gerações de idade. Sim. Enfim, acho muito rico a gente estar discutindo isso aqui hoje. Fico muito feliz de poder discutir isso com vocês. Bacana. E, assim, é bem o que você falou e é o ponto, assim, é um pouco, se a gente for analisar a questão, é um pouco mais sobre as pessoas, né, tipo assim, que estão envolvidas do que sobre as técnicas em si, né, tipo, porque, por exemplo, nesse contexto que você citou, a gente nem, tipo assim, tinha tanto das técnicas que a gente tem hoje, mas mesmo assim o problema se manifestava, porque é uma coisa que está ligada às pessoas, né, tipo. Você ia falar, Felipe? Com certeza. Sim. E esse exemplo foi bem bacana e me lembrou também de uma coisa assim, que esses vieses aí da sociedade e tudo mais acabam sendo carregados até quando o problema não é óbvio. Assim, um exemplo que eu gosto de dar, eu comentei daquele, vou fazer uma aprovação de crédito num banco, né, baseado nas suas informações. O passo 1 é lógico, eu tiro lá a informação do sexo, da informação racial e etc. Só que, pensa que lá no meio tem, por exemplo, a informação do salário da pessoa. Será que o salário médio de uma pessoa que está numa minoria versus o salário médio de uma pessoa que não está nessa minoria, por exemplo, não é diferente naturalmente? Será que não é injusto por si só eu utilizar, por exemplo, só o salário para determinar se alguém merece uma aprovação de crédito ou não? Porque essas pessoas que estão em minorias, elas, por conta da sociedade, estão ali numa condição social menor, com um salário possivelmente menor, muitas das vezes, e por conta disso elas vão ser enquadradas num grupo, mesmo que não seja algo explícito, né? Sim. Mesmo pode falar aí. Não pode vir, Wellington. Não só sobre esse caso da Kodak, é muito legal que eles usam como justificativa até, porque os filmes, falar sobre o justificativo dos filmes, o ISO do filme, a iluminação era testada para pessoas brancas. E quando eles justificaram isso, porque eles falavam que era quem comprava o produto deles. Então, tipo, você reforça ainda mais uma questão econômica, tipo assim, a exclusão de um grupo.
Se o fator for quem vai comprar e quem vai dar mais dinheiro, tipo, você acaba excluindo e aumentando ainda mais. E eu queria fazer uma pergunta, assim, como é que a gente também pode, como não sendo os desenvolvedores, no caso, por exemplo, a gente não é o desenvolvedor do Facebook nem nada, como é que a gente pode agir em relação a esses algoritmos para a gente não também ser passivo só, tipo, só receber e esperar que eles resolvam e a gente está só recebendo, tipo, tem uma forma de hackear isso, entre aspas, assim, tipo, a gente como usuário ser ativo dentro desse desenvolvimento, assim? Certo. Assim, eu acho que o primeiro passo é ter essa noção crítica, né, de que esse tipo de coisa pode acontecer. E no momento que você estiver utilizando um produto, que você identifica ali, pô, eles devem utilizar a inteligência artificial aqui, né, seja para reconhecer meu rosto e tudo mais, testar, né, que foi assim que eu acho que surgiu as polêmicas e que foram positivas, né, porque cobram bastante da empresa de se posicionar, de corrigir, né, e tudo mais. Teve também um caso do Google, que quando ele fazia a tradução de alguns textos, e dependendo da língua, tem a questão de ser neutro em relação ao gênero, né? E algumas línguas não são neutras em relação ao gênero, né? Ou pode ter o ele e o ela. E daí, uma coisa que eles identificaram que estava acontecendo bastante no Google era que você, às vezes, traduzia de uma linguagem que era neutra, ou seja, você não especificava o gênero, mas como você estava falando de uma profissão de enfermaria, na hora que ele fazia a tradução, ele falava sempre que era ela, sabe? Porque é uma profissão que é sempre associada muito associada a ser uma mulher desempenhando, por exemplo, no lugar de um homem. E daí, na hora que se atentaram a esse fenômeno acontecendo, começaram a cobrar bastante da empresa, falar, pô, isso daqui será que é certo, né? E tudo mais. E daí o Google tomou uma postura, pô, o que a gente pode fazer? Daí eles alocaram um time de desenvolvimento para implantar lá uma solução que ficou bem bacana. Geralmente, quando eles identificam essa dualidade, eles colocam, tipo, o ele, ela, ou alguma coisa nesse sentido. Sim. É bem nessa linha que o Felipe falou, e é o que até nos últimos tempos tem sido a estratégia que tem trago a questão à tona, né? Que é realmente o famoso teste, vamos dizer assim, de caixa preta, sabe? Por mais que você não entenda o que está acontecendo, você vai tentando possíveis cenários, que foi, por exemplo, o parecido com o que a galera fez no Twitter, sabe? Assim, queria, né, assim, validar até que ponto o algoritmo de recorte de imagens do Twitter favorecia pessoas brancas. Aí os usuários começaram, né, por conta própria. Vou colocar, sei lá, 2 pessoas de pele preta na foto, uma pessoa de pele branca. E, tipo assim, vou colocar, sei lá, tipo assim, no topo da imagem a pessoa de pele preta, tipo assim, e no meio a pessoa de pele branca, entendeu? Vou, sei lá, mexer no brilho da imagem, na saturação, ver como é que essas informações, tipo assim, mudam. E como no caso, na grande maioria das vezes, as pessoas de pele branca foram privilegiadas, entendeu? Foi isso que acendeu a luz vermelha nos usuários, tipo assim, e teve toda uma questão, tipo, disso difundir, né, e realmente do Twitter reconhecer que era um problema grave na plataforma deles e já estão, né, tipo assim, em busca de uma solução para isso, entendeu? Eu acho que passa muito por isso e realmente trazer o problema à tona, sabe? E estar consciente sobre a existência dele e muitas das vezes também, tipo, atentar que tem muita coisa que não está ligado só a parte do desenvolvimento em si. Tem muita coisa ligada aos dados, como a gente citou. E você quer, tipo assim, grande parte, né, tipo assim, das pessoas, né, tipo, que são, vamos dizer assim, responsáveis, né, por gerar dados, somos nós. Então, existem muitas iniciativas de pessoas, tipo assim, tentando criar bases de dados igualitárias, né, tipo assim, e coisas do tipo. É até um problema que eu até comentei com você há um tempo atrás, né, da questão dos bancos de imagem, né, tipo assim, que os bancos de imagem, assim, tipo, é muito difícil você encontrar, tipo assim, bancos de imagem com, tipo assim, com fotos, né, de pessoas pertencentes a minorias, tipo assim, em grande quantidade, de qualidade. E existe uma série de iniciativas de, assim,
fotógrafo mesmo, tipo, não, eu vou montar um banco de imagens destinado a essa minoria, assim, e coisas do tipo, que vai muito além, assim, da questão da tecnologia, né? Sim, e aproveitando também, que o Wellington tinha perguntado antes, né? E agora, se a gente tem um dataset desbalanceado, o que dá para fazer, né, ainda? Assim, todas aquelas outras etapas, lógico, se você tem o melhor do caso, você tem um dataset que não contenha, né, esse tipo de viés racial, por exemplo, ou de qualquer tipo. Mas se você tem algum viés nesse estilo no seu conjunto de dados, aquelas outras técnicas elas podem justamente ajudar a você identificar que você tem e também a corrigir, né? Que acho que um exemplo que eu gosto é que o Gunnar comentou. Será que na hora que eu vou fazer, por exemplo, o tratamento de uma imagem que tem pessoas brancas, pessoas negras, será que eu não consigo transformar todas as imagens de tal forma que todo mundo pareça ser da mesma cor para depois utilizar um algoritmo, sabe? Uma coisa meio que nesse sentido, falando grosseiramente, né? Tipo, matematicamente é aquela coisa de eu faço uma alteração matemática nas fotos para ficar com uma distribuição parecida. Mas, tipo, um jeito, eu acho, de visualizar é pensar, será que eu não consigo usar técnicas para que seja impossível eu conseguir discriminar diferentes grupos sociais antes de passar para o modelo, por exemplo? Mais alguma dúvida, galera? Tipo, então, se não tiverem, ninguém quiser colocar mais nada, pessoal. Deu uma cortadinha aí, acho, seu. Entendeu? Não, eu só perguntei se ninguém tem dúvida, tipo, e que se não tiverem, tipo, se ninguém quiser colocar mais, tipo, seria isso, entendeu? O Wellington, tipo, eu só queria saber, tipo assim, se isso vai ser disponibilizado depois em algum lugar, tipo, tá sendo gravado ou algo do tipo. Tá sendo gravado sim, depois a gente disponibiliza no canal do YouTube, inclusive fazer a propaganda aí, gente, quem quiser ir lá acompanhar os outros power-ups que já teve, já tiveram, né, e tá lá gravado, dá para acompanhar o resto da vida aí, se atualizar se perdeu algum, e também em caso, se alguém quiser dar um power-up, entre em contato com a gente no time de marketing, que a gente consegue organizar, pode trazer os diversos temas aí, que se também não tiver tema e quiser só fazer o power-up, a gente arruma um tema também, isso aí a gente vai atrás. Beleza. Eu queria aproveitar e agradecer o convite para participar aqui do Power Up e fico aí à disposição também, às vezes alguém tem, depois pensando no assunto, tem alguma outra dúvida, pode me chamar, eu gosto de conversar sobre o assunto, se precisar de algo mais pragmático, assim, conheço algumas professoras de uma universidade americana que trabalham justamente nessa parte de como que eu deixo algoritmos mais justos, e daí eu posso fazer a ponte aí, caso alguém tenha interesse. Muito bom, muito bom. Ô Felipe, se puder deixar o e-mail aí de contato, a gente coloca depois, quando for divulgar, também para caso, se alguém quiser falar com você. Beleza. A gente agradecer aí, em nome do marketing, toda a disponibilidade, tanto do Gunnar e do Felipe, para esse papo. Muito obrigado mesmo. Acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, principalmente pessoas não negras, que às vezes nunca se atentou a isso, né? Estou eu colocando também no meu caso. Muito obrigado aí a todo mundo que apareceu e esperando vocês nas próximas edições. Beleza, valeu. Falou.